For the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written. Então vamos, para a gente começar, eu quero nos lembrar de algo que aconteceu, foi muito forte essa semana, né, um assunto que dominou todas as TVs, as redes sociais, né, que foram as eleições nos Estados Unidos. E eu quero trazer, não vou falar sobre ela, sobre nada disso, mas eu quero que eu quero introduzir a mensagem que eu trouxe hoje, né, em cima da questão da surpresa que aconteceu nessa eleição. Né, foi algo que o resultado dela, o Trump ter vencido, né, a gente olhava para todos os canais, para todos os repórteres, todos os comentaristas estavam surpresos. Nossa, mas como que ele ganhou? A gente estava achando, né, estava todo mundo achando que a Hillary ia ganhar e tal. Né, e isso foi interessante. Tem vários assuntos porque isso aconteceu, mas o principal, que na minha maneira de ver, é porque houve toda uma análise errada, uma análise parcial da realidade que acontecia naquele país. As pessoas achavam ou tinham como certo que a Hillary ia vencer, porque elas tinham informações erradas, né, a respeito da realidade dos eleitores daquele país, né, informações até parciais dessa realidade. E por isso que foi uma surpresa. Né? Isso é algo interessante, porque isso pode acontecer não só com situações, mas também com pessoas. Né? Alguém se lembra aqui, né, quem viveu na virada do ano 2000, lembra que teve até um ditado, saiu uma frase por ali falando que de 1000 passarás, a 2000 não chegarás. E falavam que isso estava na Bíblia. Né? Então, eu fui questionado por um colega de serviço. Não, mas isso está na Bíblia mesmo? Quando chegar em 2000, o mundo vai acabar e tal. E as pessoas acreditaram naquilo. Né? Algumas pessoas tinham aquilo como certo. Então, você vê que é uma informação errada, parcial da realidade, né, e que faz com que as pessoas acreditem e vejam a vida de uma forma errada. E isso também acontece com pessoas. E pode acontecer, inclusive, com alguns irmãos que estão com as suas histórias relatadas na Bíblia. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Né, abram as suas Bíblias, eu não consegui preparar o PowerPoint. Né, abram as Bíblias em capítulo 11 de Hebreus, versículo 32. Hebreus 11, 32, nós vamos ler até o 34. E que mais direi? Pois me faltará tempo, se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. O tema da minha mensagem hoje é um santo improvável, ou não. Né? Esse capítulo 11 de Hebreus, só para dar uma contextualizada, é chamado de o capítulo dos heróis da fé. Né? Ele começa, né, o capítulo dando uma explicação do que é a fé, né, do versículo 1 ao versículo 3. Depois ele fala, ele cita exemplo de várias pessoas, né, vários irmãos, várias pessoas que têm a sua história retratada na Bíblia. Né? Então, ali está no meio, a gente vai ver, dentre essas pessoas ali do capítulo 11, Abel, Noé, Abraão, Moisés, Isaac. E, de repente, a gente olha para esse trecho que eu li aqui e a gente vê Sansão. Né? E a gente pode, na verdade, pensar, nossa, mas Sansão, o que ele está fazendo aqui? Aquele Sansão do cabelo comprido, aquele da Dalila,
aquele que saiu com uma prostituta, aquele que se casou com uma filisteia, que não deu ouvido para os seus pais, né, que cometeu tantos pecados e tudo mais, e agora ele está aqui, né, de repente retratado entre os heróis da fé, entre Abraão, entre Moisés, né, essas pessoas tão, né, que a gente tem tão em grande conta, em grande, né, com grande carinho a gente fala deles, e de repente causa uma surpresa, na verdade, né, porque a gente tem ideias pré-concebidas. Quando a gente pensa de Sansão, a gente pensa nessas coisas. Ele era um homem que tinha uma grande força, né, fazia coisas espetaculares com a sua força, né, era um homem que pecou muitas vezes, que tinha um cabelo comprido e tudo mais, e tal. Então a gente se surpreende com ele estar aqui entre aqueles que são considerados heróis da fé. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, por que uma pessoa como ele pode estar relatada na Bíblia, na palavra de Deus, como um herói da fé. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é dar um panorama um pouco da vida de Sansão. A vida dele está retratada lá no livro de Juízes. Abre lá para mim, Juízes 13. Né, lá vai estar do 13 até o 16, que vai estar relatado a vida desse homem de Deus. E eu vou passar, né, bem rapidinho, né, a gente não vai ver tudo o que aconteceu na vida dele, né, eu vou só para a gente poder entender e chegar até onde eu quero com relação à vida dele. O que estava acontecendo na época de Sansão no meio do povo de Deus? Depois que, né, Moisés tirou o povo do Egito, Josué entrou com o povo na terra de Canaã, eles começaram a ter várias batalhas com os povos que estavam lá, né? Josué morreu, aqueles que também lideravam junto com Josué morreu, e a Bíblia fala que logo que esses grandes líderes morreram, o povo começou a se desviar. Então, o livro de Juízes é um livro, ele é bastante cíclico, ele fala, as situações que acontecem várias vezes na história do povo de Israel. Então, o povo estava bem, de repente eles começam a pecar, começam a idolatrar os deuses daqueles povos que estavam ali em volta, né? Deus levanta inimigos do povo de Deus para combater com eles como uma forma de repreensão, né, por esse pecado. Aí Deus levanta um juiz, né, o povo ora a Deus pedindo por libertação, Deus levanta um juiz, esse juiz liberta o povo, aí esse povo passa um tempo bem, novamente eles pecam, caem de novo, clamam a Deus, Deus levanta um juiz, e isso acontece várias vezes ao longo do livro inteiro. Então era no meio desse povo que Sansão nasceu. E Sansão, ele nasceu como um desses juízes. E aqui no capítulo 13, a gente vai ver o chamado desse homem, como que foi o chamado dele para ser um juiz. E dentre todos os juízes que Israel teve, ou pelo menos dentre aqueles que estão relatados na Bíblia, ele foi o que teve o mais belo chamado. Na verdade, o chamado dele foi muito, muito bonito. Está aí no capítulo 13, do versículo 2 ao versículo 23. Então, para dar um panorama aqui, a gente não vai ter tempo para ler tudo. A mãe dele era estéril, e de repente ela estava um dia sozinha no campo, aparece um anjo do Senhor para ela, e anuncia que ela ficaria grávida, que o filho que nasceria dela seria um homem consagrado, seria um nazireu, e a gente vai ver isso também, e que ele começaria a livrar Israel daqueles que estavam oprimindo, que eram os filisteus. Nessa época, né, Israel estava sob o domínio dos filisteus. Então um anjo aparece para ela, fala que ele seria um homem consagrado, um homem separado, e que teria essa missão de livrar o povo de Israel do domínio dos filisteus. Né? Ela crê, ela fala para o marido dela também crê, pede para falar novamente com o anjo, ele também queria falar com o anjo, queria saber como que ele deveria criar esse menino, né, como que seria a vida desse rapaz, né, desse filho que estava vindo. Deus aparece também, né, esse anjo aparece novamente também para o pai dele, né, eles creem. E aqui, agora a gente vai ver quem era esse anjo, e isso é muito importante. Isso está relatado aqui do versículo 15 ao versículo 21. Vamos ler, olha só que impressionante o que aconteceu naquele momento. Juízes 13, do 15 ao 21. Então Manoá, que era o pai de Sansão, disse ao anjo do Senhor: fica conosco para que preparemos um cabrito para ti. Mas o anjo do Senhor disse a Manoá: mesmo que eu fique, não comerei do teu pão,
e se fizeres holocausto, oferece-o ao Senhor. Pois Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Até então ele estava achando que podia ser um profeta, algum homem de Deus. Manoá ainda perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome, para que te honremos quando se cumprir a tua palavra? O anjo do Senhor lhe respondeu: por que perguntas pelo meu nome? Meu nome é maravilhoso. Olha que impressionante. Então Manoá tomou um cabrito com a oferta de cereais e ofereceu ao Senhor sobre a pedra. E o anjo fez maravilhas enquanto Manoá e sua mulher observavam. Ao subir a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu com ela. Então Manoá e sua mulher viram isso, caíram com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá nem a sua mulher, Manoá compreendeu que era o anjo do Senhor. Então, aqui a gente vê que não era um simples anjo do Senhor, aqui era o próprio Senhor. Né? Todos os estudiosos dizem que aqui era o próprio Senhor Jesus, que se manifestou a esse casal e prometeu que viria um homem, um juiz, alguém que começaria a libertar Israel do domínio filisteu. Então, olha que impressionante. Né? Ele faz uma oferta, né? O anjo aqui não cita o seu nome, né? Porque fala que o seu nome é maravilhoso. Né? E o impressionante que aconteceu aqui, que eu, pelo menos dentro do que eu conheço, aconteceu, é a única vez que isso aconteceu no Antigo Testamento, esse anjo, que era o próprio Senhor, ele se identificou com o sacrifício. Então você vê, então, enquanto o sacrifício estava sendo queimado, aquela fumaça estava subindo ao céu, o anjo foi e subiu ao céu junto com aquela fumaça. Isso, para mim, foi algo realmente impressionante quando eu li aqui, porque aqui o próprio Senhor se identificou com aquele sacrifício. O que isso quer dizer para nós, irmãos? E eu não ia me focalizar nisso, mas eu quero fazer um parênteses aqui, não é sobre isso exatamente que eu vou falar. Todo aquele sacrifício, toda vez que um animal no Antigo Testamento era morto, que a gente vê relatado aqui na Bíblia, era uma prefiguração do sacrifício que o Senhor faria. E hoje é muito comum, e a gente tem muito acesso pela TV e pela internet a pregações, e é por isso que eu vou querer abrir esse parênteses, e que as pessoas pegam esses trechos em que há sacrifícios de animais e trazem para os dias de hoje como se a gente tivesse que fazer um sacrifício financeiro para Deus. E identifica aqueles sacrifícios de animais, aqueles holocaustos, aquelas coisas todas que aconteciam ali, com um sacrifício financeiro, como se alguém tivesse que te dar dinheiro, como se aquele sacrifício representasse dinheiro. Isso é extremamente perigoso. Né? Toda vez que a gente vê um animal sendo sacrificado no Antigo Testamento, a gente tem que lembrar do sacrifício de Cristo. Né? E quando o próprio Jesus aqui, que apareceu para esse casal, ele se identifica com esse sacrifício, é exatamente isso que ele está querendo dizer. E a gente tem que tomar cuidado. Toda vez, se a gente quer dar oferta e dízimo, a gente tem que fazer isso por amor, tá? Por gratidão, até como forma de adoração, mas nunca como essa questão de que era mais ou menos como era o sacrifício de animais que eles faziam no Antigo Testamento. Tá? Então, só para deixar claro isso, eu quis falar isso aí, porque a gente às vezes, né, escuta tantas coisas e a gente às vezes se deixa enganar por esse tipo de pregação. Então, né, não tem nada a ver com o sacrifício que a gente tem que fazer, muito menos com o sacrifício financeiro. Então a gente vê, né, olha como foi bonito, ele foi anunciado. Sansão foi anunciado, né, antes mesmo de nascer. Né, ele foi algum anjo, alguém chegou para a mãe dele e falou que ele nasceria. E isso é interessante porque no Novo Testamento isso aconteceu com João Batista e aconteceu com o próprio Jesus. Né? Isso é realmente impressionante. Esse tipo de anúncio, né, é algo que não acontece muitas vezes na Bíblia. Não aconteceu muitas vezes na Bíblia. Né? E aconteceu com Sansão. Então, olha só como a história dele, da vida desse homem, não se resume só às besteiras que ele fez. Né? Sansão era um nazireu, e a gente viu, e esse aí era um voto de consagração que a pessoa fazia, que o israelita poderia fazer para Deus, né, que ele se separaria um tempo, ele separaria um tempo de acordo com a consciência dele, né, em que ele se devotaria de forma especial a Deus. Né, isso está lá em Números 6, de 1 a 21.
E dentro desse voto, as pessoas que faziam esse voto não poderiam fazer algumas coisas. 3 coisas. Elas não poderiam beber vinho, né, nem bebida forte, não tocar em cadáver e não cortar o cabelo. Né? Mas o interessante é que isso aí era um voto que a pessoa fazia. No caso de Sansão, não foi um voto que ele fez. Né? Foi o próprio Senhor que fez dele um nazireu. Deus chegou para... Sabe, não teve uma questão de livre-arbítrio aqui. Não foi Sansão que escolheu ser um nazireu durante toda a sua vida. Foi o próprio Deus que disse, ó, esse menino, esse homem que vai nascer, será um nazireu por toda a sua vida. Será alguém separado, né, com uma missão especial. Deus deu para ele uma missão especial. Ou seja, que ele começaria a livrar o povo de Deus do domínio dos filisteus. Então, o nazireado dele, essa consagração dele, estava vinculada com o cumprimento de sua missão, com ele realizar essa sua missão. E o cabelo, e é muito importante a gente entender essa questão do cabelo de Sansão, era um símbolo desse nazireado, era um símbolo desse voto. Né, lá em número 6, quando a gente, depois, se você quiser ler, quando você lê lá, você vai ver que... vamos supor assim, o nazireu, ele falaram, vamos supor, que ele ia ficar nesse voto durante 1 ano. Se no meio desse período acontecesse alguma coisa, dessas 3 coisas que ele não poderia fazer, por exemplo, tocar num cadáver, né, o que ia acontecer? Ele ia ter que recomeçar o seu nazireado. Então, aquilo que ele, por exemplo, ele começou há 1 ano, vamos supor, em 6 meses, ele tocou num cadáver, mesmo que tenha sido sem querer. A Bíblia diz que ele tinha que se purificar, cortar o cabelo, e assim que o cabelo começasse a crescer novamente, começava a contar aquele 1 ano de voto que ele tinha feito. Tudo aquilo que ele tinha passado se perderia. Né? O símbolo que aquele voto teve um problema no seu meio era cortar o cabelo, ele deveria cortar o cabelo e começar a deixar crescer novamente e começar a contar de novo o tempo do seu nazireado, que no caso desse exemplo que eu dei, era de 1 ano. Então, o cabelo era um símbolo desse voto. Tá? Então, aqui no capítulo 13, tem essa questão de como foi o chamado dele. Depois a Bíblia não fala como que foi a sua infância, como que foi, sei lá, a sua adolescência, o começo da sua juventude. No capítulo 14, ele já começa a contar alguns fatos da vida de Sansão. Então, você vê, teve o anúncio do seu nascimento, não fala nada sobre a sua infância, não fala nada sobre o começo da sua vida, aí já vai e relata um tempo. Então, você vê que ele não... O que a gente sabe de Sansão, a gente sabe porções da vida dele. Tá? Então, a gente não sabe o que aconteceu entre o seu nascimento e até esse momento aqui do capítulo 14, que é quando ele se casa com uma filisteia. Ele vai lá para as cidades dos filisteus, dos inimigos do povo de Deus, vê uma mulher lá, se apaixona e quer casar com ela, e vai lá falar com os pais, não, eu quero casar com essa moça, e os pais falam, não, mas será que não tem nenhuma israelita aqui, você vai casar com aqueles que são nossos inimigos? Né? Ele não ouviu, e ele quis casar, e ele acabou casando, aí no meio do casamento dele lá teve um enigma que ele propôs, ele fez uma aposta com pessoas ali, e ele perdeu essa aposta, e por causa da perda dessa aposta, ele foi para uma outra cidade, matou 30 homens lá, para poder pagar essa aposta. Né? Com isso, ele recebeu uma retaliação, né? Aí depois que ele matou esses 30 homens e pagou a aposta que ele fez, ele voltou para a casa dos pais, aí o sogro dele já deu a mulher que ele tinha acabado de casar para um outro homem morar, e quando ele ficou sabendo, ele ficou com muita raiva. No capítulo 15, ele faz uma retaliação contra os filisteus, ele coloca fogo em todas as plantações dele, em tudo aquilo que eles tinham colhido, estavam ainda para colher. Né? No capítulo 15, relata que aí depois, por causa disso que ele fez, de tacar fogo nas plantações dos filisteus, que foi assim um golpe muito forte no povo filisteu. Né? Eles matam a sua esposa, matam a família dela. Né? Aí ele é preso pelo próprio povo dele, o próprio povo de Judá, os próprios israelitas prendem ele, né, porque os filisteus ameaçaram invadir Israel ou oprimir mais ainda. Né, e no meio disso tudo, ele acaba
achando uma queixada de um jumento, que é a mandíbula de um jumento, e com isso ele mata 1000 homens, né, só com a queixada de um jumento. E no capítulo 15, versículo 20, olha só que interessante, abra aí, para a gente ler, e isso aqui é importante. Juízes 15, 20. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos, na época dos filisteus. Então, olha o que aconteceu. Tem um relato do seu nascimento, do seu chamado, depois não fala mais nada, relata esses episódios, né, terríveis aqui que aconteceu na vida dele. Aí ele fica julgando Israel por 20 anos. E isso não, sabe, ou seja, ele trabalhou em Israel, ele começou a cumprir o seu chamado. Ele estava ali, né, trabalhando pelo povo de Israel, fazendo aquilo que ele foi levantado para fazer. E ele fez isso durante 20 anos. Né? E enquanto ele estava nisso aí, os historiadores dizem que houve um alívio nessa opressão, né, dos filisteus. Não houve uma libertação completa, até porque Deus não disse que ele ia libertar o povo de Israel. Né? Houve esse alívio, né? Mas durante 20 anos a gente não sabe o que aconteceu. Não aconteceu nada que tenha sido terrível, muito pelo contrário, ele trabalhou no povo de Deus, cumprindo o seu chamado. Aí depois, no capítulo 16, retrata mais alguns episódios que aconteceram na vida dele. Aí já nos últimos meses de sua vida, né? Que é quando, no começo aqui, ele vai para a cidade chamada de Gaza, né? Que é exatamente naquela região que ainda hoje a gente ouve lá a faixa de Gaza. Né? Ele foi lá, se encontrou com uma prostituta. Os filisteus já falaram assim, assim que ele sair, nós vamos dar um jeito de pegar ele. Né? E no meio da noite, ele foge, ele sai daquele local onde ele estava. Os portões da cidade estavam fechados. Ele pega aqueles portões, levanta, arrebenta tudo aquilo ali. E não é um portãozinho como a gente conhece hoje, é um portão gigantesco. E a Bíblia diz que ele levou esse portão até um determinado lugar, que os historiadores dizem que fica a 60 quilômetros de onde ele estava. Então, olha só a demonstração de força que aquele homem teve. E depois, relata que ele volta novamente para o meio daquele povo, se encontra e se apaixona de novo por uma mulher. Né? E essa mulher, aí o que acontece? Aí o pessoal de novo quer dar um jeito de prender ele, e aqui é a parte mais famosa da vida dele. 5 príncipes oferecem dinheiro. Os filisteus, eles eram compostos era um povo que tinha 5 cidades. Então esses 5 príncipes vão até ela, oferecem dinheiro, que calculam-se que é mais ou menos uns 70 quilos de prata, então era um dinheiro bastante considerável. E a gente conhece a história, né? Ela foi, mas por que você tem tanta força? E ele foi brincando, se me amarrar com uma corda, eu perco a força. Se fizer umas tranças no meu cabelo. Ele foi brincando com isso. E o interessante é que ela não foi nem um pouco sorrateira, ela deixava bem claro que ela queria saber de onde vinha a força dele, o que precisava ser feito para que ele não tivesse mais força. Né? Então você vê que ele foi desprezando, né, todo o chamado dele, até porque ele tinha saído lá de Israel, ele não estava mais lá cumprindo o seu chamado, ele não estava mais lá julgando Israel, ele estava no meio do povo inimigo, no meio daqueles quem ele deveria combater, então ele estava fazendo aliança com aquele povo, então ele estava desprezando o seu chamado, ele preferiu dar lila ao seu chamado. Então o que aconteceu aqui, irmãos? Ele começou a deixar de ser nazireu em seu coração. Né? E foi por isso que seu cabelo acabou sendo cortado. Lembra que eu falei que quando acontecesse alguma coisa nesse voto ou nessa consagração, aquele que fez o voto deveria cortar o cabelo e a partir do momento que deixasse crescer novamente, ele voltava a ser um nazireu de novo? Foi exatamente o que aconteceu. Mas como não foi o próprio Sansão que fez esse voto, né, então Deus, usando os inimigos, cortou o cabelo de Sansão, dizendo, olha aqui, acabou o seu voto. Aquilo que você fez, você deixou de ser um nazireu, porque você deixou de cumprir o seu chamado. Mas, como aconteceu, o cabelo dele começou a crescer novamente, né, e aquilo
voltou o seu chamado novamente, a sua consagração voltou novamente. Ele era nazireu por instituição de Deus, por isso que Deus mesmo que cortou o seu cabelo, usando os seus inimigos. Então a gente sabe, ele foi preso, foi humilhado, teve seus olhos furados, foi feito de palhaço. E como o cabelo voltou a crescer, como símbolo do seu chamado, e qual que era o seu chamado? Era livrar o povo de Israel, ou começar a livrar o povo de Israel da opressão dos filisteus. E isso aconteceu. Por isso que com o seu voto renovado, quando ele pôde passar um tempo ali preso, ele pôde com certeza avaliar a sua vida, eu acredito que ele se arrependeu, né? E como esse voto, novamente como símbolo, o seu cabelo começou a crescer, esse voto foi renovado, ele orou a Deus, Deus o ouviu, ele recuperou a sua força, e quando ele morreu, ele acabou matando mais filisteus do que em vida. Inclusive os príncipes, todos aqueles príncipes estavam naquele templo, né, onde ele estava ali sendo feito de palhaço, né, e o povo estava celebrando ao Deus deles, né, que era o Deus Dagon, né, dizendo, olha, Dagon nos livrou do nosso inimigo de Sansão. Né, então todos aqueles príncipes do povo filisteu estavam ali, todos eles morreram. Então ele realmente causou um grande abalo naquele reino. Infelizmente, não cumpriu, né, acabou com essa opressão dos filisteus, até porque não era esse o chamado, mas ele, com certeza, ele causou um grande abalo naquele reino. E a história de Sansão termina no capítulo 16, versículo 31, falando novamente que ele cumpriu, durante 20 anos, ele foi juiz em Israel e julgou Israel. Então você vê que tem muito mais coisa na vida dele do que simplesmente a questão do cabelo, a questão de Dalila e a questão da prostituição. E a gente pode aprender e deve aprender muito com a vida desse homem. Há alguma semelhança, existe uma semelhança dele com o povo de Israel. Né? Ambos, tanto o povo de Israel como Sansão, tiveram um belo chamado. Né? Ambos são consagrados a Deus. Ambos não cumpriram toda a sua consagração a Deus. O povo de Israel vivia se afastando de Deus. Né? Ambos, tanto Sansão quanto o povo de Israel, se mundanizaram, né? Gostavam de deixar uma vida de santidade e estar vivendo uma vida do mundo. Né? Ambos tinham uma desobediência contumaz, estavam sempre cometendo os mesmos pecados, que no caso era a prostituição. Sansão se prostituía com as mulheres dos seus inimigos. O povo de Israel se prostituía com os deuses dos seus inimigos. Então Sansão representava exatamente quem Israel era. O relacionamento de Sansão com Deus também representava exatamente o relacionamento de Deus com Israel. Né? As semelhanças também, irmãos, a gente pode ver até semelhanças com o nosso Senhor. Para ambos havia uma promessa de nascimento, ambos eram filhos bastante esperados, ambos julgavam e conduziam o povo, ambos eram consagrados desde antes de nascer, ambos já nasceram com um chamado bastante específico, ambos foram abandonados por Deus. Sansão, por causa de seus próprios pecados. Jesus, na cruz, por causa do pecado do povo de Deus. Ambos tiveram uma morte voluntária. Sansão, por causa dos seus pecados. Jesus, por causa do pecado do seu povo. A morte dos dois trouxe juízo e livramento. A de Sansão foi um juízo parcial e um livramento parcial. A de Cristo, uma morte que trouxe um juízo e um livramento definitivos. Mas o que tudo isso tem a ver com a nossa vida e como que a gente pode aplicar isso, né, e como que a gente pode entender isso, e até com um tema que eu trouxe lá de Hebreus 11. Então vamos voltar novamente lá para Hebreus 11, né, e eu quero, a gente vai meditar um pouquinho, sabendo de tudo isso que aconteceu na vida de Sansão, né, a gente não pode, lógico, ignorar os seus pecados, porque foram grandes, foram muitos e foram terríveis. Mas, olha só, essa galeria toda aqui de Hebreus 11. Há pessoas nessa galeria, nesse capítulo, que são pessoas quase irrepreensíveis. Por exemplo, Abel, Abraão, Moisés. E há pessoas bastante repreensíveis, como o próprio Sansão,
como Davi, como Jefité. Quem não conhece a vida de Jefité e o tamanho da besteira que ele fez, é só ler alguns capítulos antes lá em Juízes, não sei se o capítulo 11 ou 12 fala a respeito de Jefité. Existem pessoas bastante conhecidas como Noé e José. Existem pessoas quase desconhecidas como Baraque, né? Quase não se fala sobre Baraque, né? Mas há um elo entre eles. Há algo que liga todas essas pessoas tão diferentes. Esses servos de Deus e essas pessoas que são colocadas aqui como que, né? Olha como ele falou aqui, como que venceram, né? Qual que é o elo que liga todas essas pessoas? É a fé. Mas que fé? E eu vi uma frase ontem do Augustus Nicodemos. Fé não é um sentimento vago de um final feliz, mas entender quem é Cristo, sua cruz, e confiar que ela é suficiente e eficaz para a salvação. Ninguém aqui, no capítulo 11 de Hebreus, é elogiado pela sua posição, pelas suas habilidades, mas são reconhecidos pelo que fizeram por meio da fé em Deus, né? Há um cumprimento imediato, né, daquilo que eles faziam, mas há um cumprimento futuro. Quando ele fala aqui, por exemplo, sobre Abraão, que ele recebeu a promessa de ter uma nova terra e tudo mais, e tal, mas fala que Abraão ele não estava de olho simplesmente naquela terra ali de Israel, mas que ele estava de olho numa terra superior. Eles não estavam completamente interessados naquilo que, naquela terra física, mas que ele estava de olho numa terra superior, numa nova cidade. A mesma coisa fala sobre Moisés. Então todos eles, irmãos, eles criam além daquilo que eles estavam fazendo. E se Sansão está no meio e é elogiado como alguém que cria em algo superior e alguma coisa a mais, eu tenho plena convicção de que tudo que ele fazia, ele cria que tinha um significado superior. Que o chamado dele não era simplesmente para livrar Israel dos seus inimigos físicos, os filisteus, mas que haveria um dia que alguém, um Messias viria, que livraria o povo de Deus dos seus inimigos espirituais. E, né, eles são exemplos que creram naquilo que deveria ser crido. Eles direcionaram a sua fé para aquilo que realmente eles deveriam crer, que era no Messias, que era na promessa de um livramento definitivo do povo de Deus, né? E é isso que também deve nos ligar a eles, né? Quando a gente ouve, quando a gente lê a história dessas pessoas, e quando a gente vai para Hebreus 11 e vê isso, a gente deve nos ligar a eles realmente com essa fé. Porque é interessante, né, como que a gente pode definir a nossa vida cristã. E isso eu vi numa pregação, né, do Emílio Garófalo, né, o que define a vida cristã? Como que a gente define um cristão? Se a gente olhar para Davi, não, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não, então um cristão é um homem segundo o coração de Deus. Se for para Raabe, Raabe é uma daquelas pessoas que teve um testemunho de conversão sensacional. Ela tinha um monte de coisa de besteira que ela fazia antes de se converter, e de repente ela se converte e se torna uma mulher de Deus e passa até mesmo a entrar na genealogia de Jesus. Então não, um cristão, para ser um cristão, precisa ter um testemunho poderoso de conversão. Ou então Samuel, que desde pequeno serviu na casa do Senhor e serviu quase que irrepreensivelmente. Ou então Noé, que construiu a arca, né, fez uma obra tão gigantesca, né, em meio a um povo tão incrédulo. Né? Ou então a gente pode pensar, não, cristão verdadeiro é só aquele que sofre perseguição por causa de Jesus, é aquele povo lá que está lá nos países árabes e tal. Né? E nós aqui, que de repente temos uma vida mais tranquila, mais comum, né? Alguns irmãos terão uma vida espetacular, alguns terão um chamado grandioso, alguns de nós terão, né, chamados que mudarão cidades, países, outros não, outros vão ter uma vida comum. Né? E quem está certo? Quem que está no centro da vontade de Deus? Ambos. Tantos aqueles que têm um chamado poderoso, como aqueles que têm um chamado para ter uma vida comum. O que é uma vida comum? É acordar todo dia no mesmo horário, pegar todo dia o mesmo ônibus, ir todo dia para o mesmo lugar de trabalho, encontrar com as mesmas pessoas. Isso também é um chamado.
Isso também é uma vida cristã. Isso também é algo que Deus chamou. E a gente deve viver a nossa vida, seja ela uma vida espetacular, uma vida que faz grandes obras para Deus, ou uma vida comum, pela fé no nosso Senhor. Porque não é o que a gente faz, mas é em quem a gente crê que nos define. Né? O que nos faz filhos de Deus, o que nos faz povo de Deus é a fé no Evangelho. O que fazia Sansão ser um homem de Deus não era o nazireado dele, não era que ele era um nazireu, não era por isso que ele era povo de Deus. Né? O que fazia dele povo de Deus era a crença no Deus verdadeiro. Né? E é interessante a gente ver isso, porque a gente tem que lutar, porque vira e mexe a gente acaba tendo em nosso coração essa questão assim de salvação pelas obras. Né? A salvação unicamente pela fé é uma graça tão grande, que é aquela coisa assim, é tão maravilhoso que é até difícil a gente acreditar que é realmente daquele jeito. Então, se a gente olhasse aqui para essas pessoas e perguntasse, você acredita que você vai encontrar Davi no céu? Ah, não, Davi vai para o céu. E Abraão, com certeza. E Raabe? Ah, então, não sei, Raabe, né, ela foi prostituta, será que ela vai para o céu? E Sansão? Ah, então, Sansão, né, sei lá, olha só a quantidade de pecados que ele cometeu, que estão relatados na Bíblia e tal. Né? Então, a gente ainda tem um pouco disso, a gente tem que estar sempre lutando com isso. A salvação é única e exclusivamente pela fé. Vamos tratar dessa questão do pecado dele, né? Não é porque ele pecou que a gente tem que pecar também. Mas, irmãos, o que eu quero deixar aqui é que não há nenhum santo provável. Não há nenhuma pessoa que você possa olhar, principalmente se você conhecê-la profundamente, que você possa dizer, não, esse aí, com certeza, vai para o céu. Nenhum de nós estaria aqui. Né? Se a gente fosse olhar para as obras, de repente, uns cometeram mais pecados, outros cometeram pecados mais graves, outros cometeram menos, outros cometeram pecados menos graves e tudo mais. Né? Esses exemplos servem para nos ensinar que nós devemos viver a nossa vida pela fé. Nossas vidas comuns ou nossas vidas espetaculares. Nossas grandes obras ou pequenas obras. Vivemos pela fé nesse mundo como cidadãos do céu, independente daquilo que Deus nos chamou para fazer. O foco na vida dessas pessoas é a fé que nos une a Cristo. Aquelas pessoas, elas criam em Deus de uma maneira tão poderosa, e Hebreus 11 fala disso, né, que elas criam em algo superior, elas criam numa vida após a morte, elas criam que alguém um dia pagaria pelos seus pecados. Quando elas faziam aqueles sacrifícios, quando elas matavam aqueles animais, elas criam que aquilo estava, ou pelo menos deveriam crer, que aquilo estava representando que um dia o Filho de Deus viria e se sacrificaria pelos pecados dela. Em todo santo, gente, é algo condenável. Sansão se prostituiu. Mas, e aquela vizinha bonitona, e aquele bonitão lá do trabalho, né, que Jesus falou que se a gente desejar, a gente já está cometendo adultério. Né? Então, é interessante a gente ver isso. Ah, mas Sansão ele chegou até o fim, ok. Né? Mas e nós? Né? Será que em nós também não há nada condenável? Será que se Deus colocasse a nossa vida na Bíblia, como é que seria? Né? É a fé que nos faz entrar para a galeria de heróis da fé, não importa como seja a nossa vida. Irmãos, o que a gente tem que entender é o seguinte, a gente até falou sobre isso, a gente até cantou sobre isso, o primeiro hino que nós cantamos. Se a gente sofrer nessa vida, se a nossa vida for uma vida de grande sofrimento, é para fazer a gente lembrar que um dia nós estaremos num lugar, por causa de Cristo, num lugar onde todo sofrimento não haverá mais. Se a gente passa uma vida aqui sem sofrimento ou com pouco sofrimento, é para nos dar um pequeno gostinho de como será a nossa vida na glória, por causa de Cristo. Se a gente prospera nessa vida, é para não dar um pequeno gostinho de como vai ser no céu, onde as ruas são de ouro. Se a gente não prospera nessa vida, é para nos fazer lembrar que um dia nós estaremos num local onde as ruas são de ouro. Se a gente casar nessa vida, é para a gente pensar que um dia nós participaremos do maior e mais belo casamento, que é o casamento da igreja com o Senhor. Se a gente não casar, é para colocar o nosso coração
nesse casamento, que um dia nós nos casaremos no mais belo e maravilhoso casamento, que é o casamento da igreja com o Senhor que morreu por ela. Se o nosso casamento for bom, é para mim, para nos dar um pequeno gostinho desse maravilhoso e perfeito casamento que nós teremos na glória. Se o nosso casamento for ruim, é também para nos encher de esperança que, apesar desse casamento ruim, um dia nós teremos um casamento perfeito. Se nós tivermos amigos ou grandes amigos nessa vida, é para lembrar que um dia nós viveremos num lugar onde todos nós seremos irmãos. Se a gente viver uma vida também com poucos amigos ou até sem amigos, também é para nos fazer lembrar que um dia nós estaremos num lugar onde todos seremos irmãos. A mesma coisa com saúde. Se a gente viver uma vida sem saúde, sofrendo com muitos problemas de saúde, é para lembrar que um dia nós estaremos num lugar onde toda doença vai morrer, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais lágrimas. Se a gente viver com uma vida também perfeita em saúde, é só para nos dar um gostinho daquele glorioso dia, daquele glorioso momento. Então, irmãos, o que a gente tem que entender com Hebreus 11, com a história de Sansão, com a história dessas pessoas, para trazer para a nossa vida, é que nós devemos perseverar na fé, independente de como seja a nossa vida, né? O pastor Júnior falou algo aqui quarta-feira maravilhoso. Deus trabalha em nós, apesar de nós e através de nós, independente de como anda a nossa vida, independente de quem nós somos, porque é Ele que faz a obra, é Ele que atua por meio do seu povo, né? Sansão, todos esses heróis da fé, os nossos irmãos, eles não são o padrão que nós devemos seguir. Nós devemos andar pela regra e não pelo exemplo de outras pessoas, né? Sansão errou? Eu posso errar? Não. Sansão foi salvo apesar de seus pecados, então eu também posso pecar que, não, tudo bem, então no final eu vou ser salvo. Não. No juízo de Deus, Deus ele não vai chegar assim, ó, bom, quais foram as pessoas que você conviveu? Como que foram as circunstâncias da sua vida? Como que era seu pai? Como que era sua mãe? Você leu a história de Sansão e ele foi salvo apesar dos pecados dele? Então eu vou dar uma aliviada para você. Não, o padrão vai ser Cristo. E só será salvo aquele que estiver unido a Cristo. E é porque aqueles que estão unidos a Cristo, aos olhos de Deus, são perfeitos, justamente por causa de Cristo. Então nós não devemos, irmãos, viver baseado naquilo que os outros fazem ou deixam de fazer. A cruz, a gente deve sempre olhar para a cruz. E a cruz, ela sempre instiga em nós dois tipos de sentimentos. São sentimentos bastante contrários. Sentimentos de tristeza, porque quando a gente olha para a cruz, a gente vê que ela foi necessária por causa de nosso pecado. A gente vê o sofrimento do Senhor naquela cruz, a gente fala, por causa dos meus pecados, Cristo precisou sofrer tanto. Por causa de quem eu sou, por causa de tudo que eu fiz, por causa ainda de tudo que eu vou fazer de errado, Cristo precisou morrer. E morrer de uma forma terrível, morrer sofrendo grandemente. Ele que é inocente, precisou sofrer grandemente. Então isso deve causar em nós uma profunda tristeza. E por causar em nós essa tristeza, a gente não deve tratar a cruz de Cristo como algo, então eu vou ficar jogando cada vez mais pecados, todo dia eu vou ficar jogando pecados em cima dessa cruz. Não, a gente deveria pensar assim, já basta os pecados que eu já cometi e que já estão na cruz, não quero mais colocar pecados sobre essa cruz de Cristo, vou fugir dos pecados. Mas também deve causar em nós uma grande alegria, o Júnior falou aqui, deve causar em nós, quando a gente olha para aquilo, ok, Jesus sofreu, mas Ele sofreu em meu lugar. Isso deve causar em nós uma profunda alegria, uma alegria indizível de que agora nós somos perdoados, de que independente de quem nós somos, independente do que nós fazemos ou deixamos de fazer, nós temos a salvação garantida por causa de Cristo. Então a gente não deve viver só nessa tristeza que a cruz nos causa, porque senão a gente vai viver preso, a gente vai viver sofrendo, Mas também a gente não deve viver só na alegria, e isso vai fazer com que a gente relaxe. Então Sansão pecou, então eu também vou pecar, porque apesar de tudo ele foi salvo, então eu também vou ser. Não. A nossa vida, a gente deve aprender com Sansão, e com o fato dele ter sido salvo, apesar dos pecados que ele cometeu, ok, ele cometeu pecados, sofreu consequências terríveis, então eu também não quero cometer esses pecados. Eu não quero que
acumular cada vez mais pecados pelos quais Jesus tenha que morrer por mim, né, que Jesus teve que morrer por mim, mas eu também devo ficar numa grande alegria. Olha só, apesar de quem Sansão foi, ele foi salvo, porque a salvação é única e exclusivamente pela graça. Então, irmãos, quando a gente olhar para Sansão, que a gente perceba, ou para esses outros heróis da fé, vamos fugir dos pecados, vamos, né, lutar contra o pecado, mas vamos crer que em Cristo há perdão. Né? E isso a gente deve fazer, nós como os crentes, a gente tem que estar sempre crendo nisso, irmãos, porque nós, infelizmente, a gente sabe disso. Por mais que a gente tente, por mais que a gente negue a si mesmo, por mais que a gente lute contra os pecados, a gente acaba cometendo. E quando a gente fizer, né, que a gente possa fazer como a gente faz aqui todo início de culto, orar a Deus, confessar os nossos pecados, mas sempre crendo que em Cristo há perdão, que em Cristo há o perdão dos nossos pecados. Esses dias eu recebi um vídeo, e só para encerrar, de um irmão, que ele foi, durante anos, ele ficou preso pelo regime comunista, não lembro agora do que país, anos e anos sendo torturado e preso, e depois que ele foi liberto, ainda o regime comunista ainda estava ali, ele estava indo dormir, na frente da casa dele tinha um bar, né, e ele sentiu no coração que Deus estava querendo que ele fosse lá naquele bar, e ele foi. Ele encontrou lá um cara que estava com um revólver ameaçando todo mundo e tal, não sei o quê, e ele chegou ali, começou a conversar com aquela pessoa e tal, acalmou o cara estava muito bêbado e não sei o quê, e ele foi conversando, ele descobriu que aquele cara era um ex-padre, ele era um padre que quando o regime comunista estava chegando perto, e eles matavam aqueles que eram religiosos, aqueles que eram cristãos, ele temeu pela sua vida, negou a Cristo, disse que tudo bem e tal, agora começa a negar. Ele começou até a pregar o ateísmo, né? Começou a trabalhar para o Partido Comunista, chegou até a matar alguns cristãos, né? E conversando com aquele irmão que havia sido torturado e que não negou a fé, né? O irmão foi conversando com ele, foi tirando tal, e ele falou assim, e chegou uma hora que ele perguntou assim, mas você crê que Jesus morreu pelos pecados? Ele falou, eu creio, eu continuo crendo nisso. Mas você crê que ele morreu pelos seus pecados? Aí aquele homem falou assim, não. Mas por quê? Não, porque são muitos pecados. Eu era padre, eu neguei a Cristo, eu preguei o ateísmo, e eu matei cristãos, eu matei aqueles que não negaram a Cristo. São muitos os meus pecados. E aquele senhor, ele falou assim, não, você está enganado. Por esses pecados também Jesus morreu. E ele pregou o evangelho para aquele homem, e aquele homem falou que aquele homem entrou e começou a chorar e tal, e ele recebeu o perdão, né? Ele entendeu, e é isso que nós devemos entender, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Não basta a gente entender e crer que Cristo morreu pelos pecados. Ok, mas a gente deve entender e crer que Cristo morreu por cada um dos meus pecados. Essa fé tem que ser uma fé pessoal, né? Que foi o que aquele cara ainda não tinha. Ele cria que Jesus havia morrido pelos pecados, mas quando ele olhou para si próprio, ele falou assim, não, por mim não. Meus pecados são muitos. Não há pecados que não podem ser perdoados. Não há pecados que a gente cometa, não é a quantidade de pecados que a gente cometeu que vai impedir que a gente seja salvo. Não foi a quantidade de pecados absurdos que Sansão cometeu que impediu que ele seja salvo. Foi a fé que ele teve de que Cristo um dia viria. E hoje nós temos que crer que Cristo já veio, já morreu na cruz, né, e já pagou os preços pelos nossos pecados. E trazer isso pelos nossos mesmos, para cada um de nós, né, para a nossa vida pessoal. Crer que Jesus morreu pelos pecados do outro, nos outros não nos salva. Mas quando a gente traz essa fé para o âmbito pessoal, aí nós somos salvos. Foi isso que Sansão fez, foi isso que todas essas pessoas fizeram, e é essa fé que nos une a ele, independente se a gente vai aparecer numa galeria de heróis da fé, independente se a gente vai aparecer nos jornais, independente se a gente vai aparecer na internet, independente se a gente vai aparecer nas revistas, se a gente vai escrever um grande livro, ou se nós vamos ter uma grande fama, mas independente disso, né, todos nós pecamos,
Todos nós temos pecados, alguns terríveis, alguns mais simples, mas Jesus morreu por todos. E que a gente, quando olhar para Sansão, a gente lembre que, apesar de tudo, ele foi salvo, porque ele creu num Deus que perdoa pecados, ele crê num Deus que pagou em si mesmo a culpa pelos seus pecados. E que a gente, se você já fez isso, que isso possa renovar o seu coração, que a gente possa estar sempre lembrando disso, né? E que se você ainda não fez, se você ainda não crê nisso, se você ainda não crê nesse evangelho, se você ainda não crê que Jesus morreu pelos pecados, morreu por pecadores, que você creia e creia que ele fez isso por você, para que quando você morrer, você possa estar com todos aqueles que creem em Jesus no céu e passar por toda uma eternidade na glória junto com Deus. Amém? Vamos orar. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love.